Amém. Israel subirá. Vamos recebê-lo, dando uma salva de palmas para o Senhor. Eu tenho ficado muito impactado com o que o Senhor tem feito com essa geração, com jovens da idade de Israel, jovens aqui do Ruá, jovens no Brasil, jovens no sertão, jovens pelo Brasil afora. E quanto que nós, menos jovens, aprendemos com eles. Então, nós temos tido um dia muito especial, um dia que o Senhor vem falando, vem fazendo, vem operando e vem frutificando desde cedo. Eu tenho certeza que tem uma porção muito especial para as nossas vidas nesse momento. Amém? Eu queria orar pela vida dele. Amém? Pai querido, eu sei que não se trata de Israel, não é sobre ele. E eu sei que por mais talentoso que ele seja, ele também reconhece que esses talentos e essa capacitação vem do alto. Portanto, eu sei também que o Senhor já vem falando com ele, tem falado com ele, que tem colocado o seu coração na obra, no teu reino. E Deus, isso que tem sido contentamento da vida dele. Quando a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse satisfará os desejos do teu coração é que a nossa realização plena é em estar aqui, onde nós estamos, no centro da sua vontade, na tua casa, fazendo a tua obra e também propagando e pregando a sua palavra. Então, Deus, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, esse recado, Deus, que vem do seu trono, que fale aos nossos corações, e que o Senhor o use poderosamente, Deus, poderosamente. Eu sei que, ó Deus, ele veio com um coração cheio, ó Deus, daquilo que o Senhor já tem colocado na sua vida, para repartir conosco, Deus, algo precioso. E nós queremos estar aqui, Pai, como a Jaqueline orou, com os ouvidos atentos, com tudo que poderia, ó Deus, nos tirar da atenção plena, nós não permitimos, nós rejeitamos, Deus, para que estejamos focados, para que estejamos, ó Deus, aqui completamente abertos para a obra que o Senhor tem para as nossas vidas através de Israel. Abençoa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, é uma alegria, um prazer, sempre um privilégio estar com a minha família em Cristo. É algo extraordinário. Nosso coração realmente dói por quem está lá fora e ainda não experimentou isso. A gente estava até conversando na sala, é engraçado, você vê relacionamentos que são relativamente novos com irmãos em Cristo, mas parece que é da vida inteira. É algo que nós temos com a nossa família em Cristo Jesus. E dito isso, também é um privilégio poder compartilhar com você, meus irmãos e irmãs em Cristo, um pouco da palavra do Senhor, que eu acredito do fundo do meu coração é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada, amém? Mesmo se o mensageiro for só um menino, eu sei que a voz e a barba enganam um pouquinho, mas de verdade, eu venho hoje como um irmãozinho em Cristo Jesus para trazer um pouco da sua palavra, mas eu acredito que essa semente ela é poderosa e que se cada um de nós recebermos essa sementinha, apesar de simples, eficiente, do jeito certo em nossos corações, nós vamos nos parecer um pouquinho mais com aquele projeto que o Senhor tem para nós, amém? Você crê nisso? Eu queria ler com você Lucas no capítulo 10, a partir do versículo 38, é uma sessão que você já conhece bem, mas a palavra de Deus diz: prosseguindo a viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava tarefada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor,
não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: boa parte. Gente, eu já peço desculpa de antemão, porque quando eu estou ouvindo alguém pregar, eu detesto que ele fique dizendo: fala com a pessoa que está do seu lado. Eu acho ridículo, mas quando o microfone está na minha mão, o poder me corrompe. Quando eu vejo já foi, quando eu vejo já mandei você falar com a pessoa que está do seu lado. Então me desculpa, mas você vai falar tanto com a pessoa que está do seu lado, que você não conhece ela ainda, já diz oi, já se apresenta, vão sair daqui quase melhores amigos de tanto papo que vão bater. Agora olha para a pessoa do outro lado e fala: boa parte. Sabe, nós estamos naquele momento interessante do começo, relativamente o começo de um novo ano. E sempre é um tempo de reajuste, a gente medindo os tempos e as estações, às vezes já tenta redefinir, né, uma caminhada, o ritmo. É aquele tempo de você tentar de novo as resoluções do ano passado que não deram certo, esse ano agora vai, né, e você normalmente já vem pensando, né, tentando dar tração, visão para esse novo período de tempo. E é crucial que nós saibamos dar a devida prioridade à boa parte, ou a melhor parte, ou a única coisa que é necessária. Porque eu não sei se você já percebeu, mas eu acho que a gente chega muito rápido, por padrão, nesse lugar de estar ansioso com muitas coisas, estando atarefado e com muito serviço. Eu acho que a gente chega aqui muito rápido, e às vezes a gente precisa desse lembrete do que é a boa parte, do que realmente importa. Sabe, de olhar para o que realmente é importante. Sabemos, né, pela parte do Senhor Jesus, eu acho extraordinário que nós temos essa passagem recordada nas Escrituras, mas em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28, nós temos esse episódio onde um escriba, ele se aproxima do Senhor Jesus e pergunta para ele qual o mandamento mais importante, né? E Jesus, ele dá a resposta sem titubear. Ele começa a fazer menção de Deuteronômio 6, a partir do versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor é o seu Deus, o único Deus. Ame, portanto, o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Jesus acrescenta também o entendimento e traz um mandamento conjunto de igual importância a esse primeiro, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo, mais tarde, escrevendo aos Gálatas, vem dizer que quem faz essas duas coisas pratica por tabela toda a lei de Deus. É interessante olhar para a maneira como Jesus destaca isso. Sabe, de 613 mandamentos que eles tinham por zelar, guardar e cumprir, né, Jesus, ele resume, né, no que eram todas essas coisas, né, do que era toda essa lei cerimonial e moral, para o que isso apontava. Isso se resumia em amar ao Senhor com todo o coração, alma e força. Amar ao Senhor com tudo que a gente tem. Isso é um amor de verdade, um amor real. Agora, eu não sei vocês, eu acho que todos nós tendemos a romantizar às vezes um pouquinho as coisas, né? Nessa fase do ano novo, assim, fevereiro já é o suficiente para alguns ter passado pela desilusão dos projetos que você falou: esse ano eu vou fazer isso todo dia, e na primeira semana já não foi para frente. Mas é porque normalmente nós estamos olhando para esse grande momento onde a gente vai trazer redefinição para as coisas. Mas a gente vai percebendo com o tempo que não são grandes momentos que vão trazer redefinições. As coisas são vários pequenos momentos, de novo, que trazem definição às coisas. Na verdade, a vida, ela é simplesmente o resultado da soma das nossas escolhas. E às vezes a gente romantiza isso. Até pensando nesse episódio que nós acabamos de ler, eu acho que quando a gente faz análise introspectiva, olhando para as nossas vidas, a gente romantiza isso. Não, se eu recebesse Jesus em minha casa, eu com certeza estaria sentado aos pés dele. Mas aí está o negócio, a gente já trata isso como se fosse um evento.
Mas e se Jesus fosse um amigo que vem na sua casa frequentemente? Porque eu acho que muitas vezes a gente romantiza esse episódio na nossa cabeça, mas aqui na realidade, quando Jesus está vindo nas nossas casas, no dia a dia, tem dia que a gente diz para ele: Jesus, hoje não dá, tem muito trabalho, hoje eu não consigo fazer meu devocional. E a gente romantiza esse grande episódio, mas os nossos pequenos momentos não sabemos levar vidas de amor ao Senhor. Porque eu acho que terceirizar para esse grande momento de redefinição, né, colocar a ênfase e a importância nesse um momento é muito mais fácil que uma vida de amor, sabe, do que uma vida de decisão de amar ao Senhor com tudo que nós temos e de frequentemente deixar de lado as coisas que são menos importantes, se assentar aos seus pés, se assentar aos seus pés. Sabe, não é um grande momento, nós entendemos isso na lógica relacional. Sabe, é só em filme que um casal passa por um momento e agora eles estão prontos, né, para, eu não sei, talvez tenha, mas eu acho que normalmente não é assim, né, é uma construção de um relacionamento de vários pequenos momentos, de novo e de novo, onde aquele relacionamento é construído. E sabe, nós precisamos abraçar essa mentalidade de não imaginar a vinda de Jesus às nossas casas como um evento que acontece de vez em quando, mas como esse amigo cotidiano que diariamente quer falar aos nossos corações. Sabe, porque senão a gente vai estar caminhando debaixo de uma perspectiva romântica do Evangelho. Porque às vezes a gente está lá pensando, se Jesus viesse para minha casa, mas todos os dias nós conseguimos várias vezes, às vezes vários dias na semana, passar dias onde nós fechamos a porta para Jesus e nem deixamos Ele entrar. Às vezes a gente deixou Ele do lado de fora, mas na nossa perspectiva romântica, a gente ia estar sentado aos seus pés. E eu acho legal a gente sonhar grande e pensar nas coisas, mas eu acho que às vezes esse romantismo, ele atrapalha a gente a viver esse amor da praticidade. E por que essa sinceridade ela é importante? Porque eu não consigo caminhar num lugar que eu não estou. Eu posso tentar fingir, mas aí naturalmente eu vou voltar para onde eu estou de verdade. Tipo o cara que tentou mentir no currículo. Pareceu uma boa ideia, até ele precisar usar a habilidade que ele inventou que ele tinha. Ô João, você fala francês, né? O seu currículo, né, diz proficiente em francês. Então que bom, a gente precisa que você venha traduzir um negócio rapidinho. Parece uma boa ideia, mas esse é um momento onde a sinceridade te leva de volta para onde você está. E eu acho que é por isso que muitos de nós passamos por desilusões ao ver uma grande janela, o ano virou, agora eu vou passar tempo com Deus todos os dias. Mas é uma ideia de um lugar, às vezes, que você não está, você não tem esse hábito, e você quer começar logo, né, vivendo um lugar onde você não está. Por que alguns de nós temos desilusão pós-conferência? Alguém já passou pela desilusão pós-conferência? Eu já passei. Sabe por quê? Porque na conferência o negócio está pegando fogo, você vai sair voando, só que esse é o ambiente que prepararam para você. Eu ouvi que vocês têm intercessores, já oram, preparando, esse ambiente foi preparado para você. Mas quando você volta para casa, você tem que voltar para o ambiente que você preparou para você. E às vezes esse é o choque, é a sinceridade. Então não adianta pensar que a gente está num lugar que a gente não está, porque a gente só pode caminhar onde a gente está de verdade. A gente só pode caminhar onde a gente está de verdade. E eu gosto de olhar pela ótica do romance, do relacionamento, porque o Senhor escolheu ilustrar esse relacionamento dessa maneira. Nós somos sua noiva. Então acho que isso ajuda a gente a entender, mas pensa comigo, né? Não adianta, né, só um rapaz que começou agora a cortejar, namorar uma moça, né, ele tentar aparecer e fingir ser todo romântico, se ele não for de verdade, porque uma hora ele vai cansar de fingir, uma hora aquilo vai passar. Então não adianta tentar se esforçar. Várias vezes tem rapazes que vêm pedir, Isa, dá umas dicas aí. Eu falo, mano, não é a dica que vai, tipo, né, umas dicas para ser romântico, não é a dica que vai te ajudar, é quem você é, porque se você só aparentar ser, uma hora a aparência vai embora. E você volta para a sinceridade, onde a coisa realmente está. Então às vezes até, né, nós homens com muita dificuldade de entender as mulheres, né, às vezes a gente está lá pensando, por que ela está brava comigo? A gente teve um final de semana tão incrível, a gente saiu, fez tudo que ela queria, comeu naquele lugar que foi caro, e eu não entendo por que ela, mas não é o final de semana que foi o problema. O final de semana foi lindo, foi super romântico. O problema é que você durante a semana não está prestando atenção no que ela está querendo te dizer, às vezes não verbalmente. Então não é o final de semana não foi romântico o suficiente, não era esse o problema é que o romance acabou no final de semana, você está entendendo?
Então, às vezes a gente tem essa cabeça, e não adianta com o nosso Senhor ter um relacionamento que não é sincero. Antes que as palavras cheguem à minha boca, Ele já sabe o que eu quero dizer. Não adianta eu fingir com o Senhor que eu estou num lugar onde eu não estou. Não adianta, Ele sabe. Então, quando eu tento viver num lugar que eu não estou, é só a mim mesmo que eu estou enganando. O Senhor, Ele conhece as minhas intenções do meu coração. Agora, por que eu estou falando a respeito de sinceridade? Porque eu acho que é muito importante que a gente se veja nesse episódio de maneira sincera. De maneira sincera. No começo desse ano, eu tomei uma voadora de 2 pés do Espírito Santo que doeu. Porque Ele me fez uma pergunta. Ele me disse: Israel, você quer a roda ou a mesa? Eu entendi o que Ele estava dizendo e a resposta me doeu. Porque tinha uma multidão que seguia Jesus, querendo ouvir Ele pregar. Mas tinham 12 que sentavam com Ele na mesa. Agora tinham 3 que davam um rolezinho de madrugada com Ele. Você está entendendo? E eu acho que para muitos de nós, a gente já está satisfeito de estar na multidão, de pegar um culto, né? Às vezes a gente dizer semanalmente, para alguns já não é nem semanalmente, né? O mensal, ou a cada 2 semanas. Para alguns, ouvir um pouco de Jesus na multidão está o suficiente, mas para alguns, eles querem a mesa, eles querem aquele convívio. Agora, você sabe o que é aquele desejo de ser fominha? Porque é interessante. Um dia eu estava meditando, falando: cara, será que eu seria escolhido se eu estivesse nos 12 de Jesus? Será que eu seria escolhido para estar nos 3? Será que eu seria escolhido que nem Pedro? E eu senti a reflexão vindo forte no meu coração. Peraí, mas será que ele escolheu Pedro? E eu não estou dizendo que ele não escolheu, mas quando a gente olha para os 3, eram os mais grudentos com ele. Eram os que não largavam do pé dele de jeito nenhum. Um metido a guarda-costas, os outros 2 pedindo para a mãe pedir para Jesus um lugar à esquerda, à direita dele, no reino vindouro. Então a gente vê que tem um desejo. Tinham 3 aqui que almejavam estar nessa roda. E quando o Senhor me perguntou, aquilo doeu, porque não adianta eu falar para o Senhor: Senhor, eu quero a roda. Porque naquele momento eu olhei para o meu coração e não adiantava mentir para o Senhor. Eu estava satisfeito com a mesa. E eu entendi o convite do Senhor. E eu chorei, eu me quebrei, eu falei: Senhor, vamos nessa, né? Me ensina, quebra o meu coração, mas me ajuda, porque eu quero a roda. E a gente precisa fazer essa análise sincera e não tão romântica, às vezes, de onde a gente está. Porque senão a gente pode estar enganando a nós mesmos, mas a gente não vai para frente enquanto a gente não está caminhando, né, em sinceridade no lugar que a gente está. Sabe, caminhando de verdade ali, porque eu acho que às vezes é isso. A conferência às vezes é um date muito romântico do final de semana. Mas voltar para a vida da semana requer amor sincero, amor de verdade. Sabe, e um amor profundo, um amor maduro é isso. Sabe, é no cotidiano. É constantemente, é frequentemente. Nós sabemos que esse sempre foi o desejo do nosso Senhor. Desde o começo Ele fez questão de mostrar que a ideia dele não era ser um Deus distante, mas um Criador presente. Ao passo que todas as coisas Ele chamou à existência com a sua voz. Ele chamou todas as coisas à existência, mas a humanidade Ele formou com as próprias mãos. O hebraico faz até questão de distinguir os dois. Em Gênesis 2:7 nós temos um verbo acerca do Senhor formando, criando a humanidade, que eu acho que é Yassar, Yassur, alguma coisa assim, que é diferente do outro verbo no hebraico para tudo que Deus cria, que é o bará. Essa segunda palavra, a primeira, né, o yassar, fala de manufatura. Eu não faço ideia de como pronunciar essas coisas, tá? Se alguém souber, eu posso estar falando tudo errado, me desculpa. Mas a ideia, a definição da palavra é manufatura, quer dizer, feitos à mão. A ideia é que Deus cria o universo de fora do universo, mas para criar a humanidade Ele faz questão de estar presente. Desde o primeiro dia, pôr as mãos na massa, o joelho no pó e estar ali. E a humanidade passa a existir em comunhão com Deus. Ele não respeita nem a lua de mel de Adão e Eva e quer ter comunhão com Ele todos os dias. A ideia sempre foi essa. Quando, né, aquele escriba de Marcos 12, 28 faz a pergunta para Jesus, Jesus responde isso, ele se impressiona com Jesus, ele diz: é isso. Esse cara, ele tinha por ofício, ele passava o dia lendo a Bíblia, escrevendo a Bíblia, era isso que ele fazia. Então, como alguém que fica o dia inteiro remoendo a palavra, ele ouve a resposta de Jesus, e ele já faz a pergunta porque ele está impressionado com o ensino de Jesus, e ele vibra, ele fala: é isso aí, amar ao Senhor de todo o coração, alma e força vale mais do que todas as ofertas e sacrifícios exigidos pela lei. Tipo, é isso, é para isso que isso estava apontando. Nós sabemos mais tarde que, inclusive, isso era, né, toda a lei era o guia, o tutor para levar a gente para o lugar que o Senhor sempre quis que a gente estivesse.
Não era só um relacionamento cerimonial, era algo que Ele queria fazer em nossos corações. Nós vemos isso ecoando desde o Velho Testamento. É impressionante você ver Jeremias falando da nova aliança e da maneira como caminharíamos com Ele, de ver Ezequiel falando a respeito do Espírito Santo dentro de nós, e você vai vendo isso desde o começo. Era a ideia e o desejo do Senhor, e nós temos essa possibilidade de ser como alguém que caminha em proximidade do Senhor, em intimidade com Ele. E amados, isso tem que ser a nossa prioridade, isso tem que ser, sabe, e às vezes nós não tratamos isso como prioridade, e nós deixamos muitas outras coisas e muitas outras preocupações passarem na frente, muitas outras coisas passando na frente. Amados, eu sei que todos temos muitas responsabilidades, mas não existe nada que se compara com a importância da qualidade desse relacionamento que você tem com o Senhor. Não tem nada que devia estar no caminho, mas a gente precisa olhar para isso de maneira sincera, onde nós estamos, porque é só a partir daqui que a gente pode progredir, é só a partir do lugar onde a gente está que a gente pode progredir. Não tem como começar em outro lugar a não ser o lugar que a gente está. E aqui, além de falar do romantismo, de uma construção paciente, onde não adianta você enganar um cônjuge ou um interesse um romântico sobre quem você é, porque a intimidade ela traz à tona a verdade sobre quem você é, sobre como você está. Então, não olhando só para a ótica do romance, mas eu quero trazer também aqui um pouco da ideia do exercício, até porque as escrituras, eu quero olhar para isso um pouquinho, porque isso diz sobre consistência. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Com exercício também não adianta você tentar começar onde você não está. Sabe, eu tive uma experiência 3 anos atrás, que foi um catalista para eu cuidar da minha saúde. Foi uma experiência muito traumática, foi uma epifania fitness. Alguém já passou por uma epifania fitness? Eu fui na casa do meu primo, que tem a minha idade, nós temos 3 meses de diferença, e a galera foi entrar na piscina, e eu não tinha me preparado. Eu fui emprestar um shorts, um calção do meu primo, e ele não entrou. Mas o do meu tio, que é o pai do meu primo, que estava meio gordinho, coube perfeitamente. Então eu saí do banheiro já pálido, assustado. Foi um momento que eu percebi, porque nessa altura do campeonato a minha filha estava recém-nascida. Nessa época eu não estava dormindo nada, estava comendo errado. Eu estava com 3 empregos, que para referência é um a mais do que o pai do Cris. Então assim, eu estava muito distraído, consumido, ansioso com muitas coisas, e eu não percebi o que estava acontecendo até esse dia. Na hora que eu saí do banheiro, meu tio olhou para mim e falou: Isra, você viu direitinho, hein? E eu olhei para ele e minha única resposta foi: tio, eu preciso emagrecer. E ele falou para mim: sobrinho, eu também costumava dizer isso, mas passa. E me deu um tapinha nas costas, e eu pensei: pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu cheguei em casa e decidi que eu ia correr para emagrecer. Então eu fiz o que muitos aqui já fizeram: acordei naquele dia, procurei a melhor roupa que eu tinha para fazer um exercício, botei o meu foninho de ouvido com a trilha sonora do Rock Balboa e saí pela porta para tentar correr. E 250 metros depois eu estou quase morrendo. E aí bateu um desespero, que foi o quê? A revelação de onde eu estava. Porque eu romantizei na minha cabeça que eu ia correr para emagrecer, mas para correr para emagrecer eu precisava conseguir correr, eu não consegui. Então foi esse momento de desespero: o que eu faço agora? Mas, se eu não me engano, é 1 Coríntios 9, no versículo 26, talvez. Isso mesmo, 1 Coríntios 9, no versículo 26. Portanto, eu corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, eu aplico socos no meu corpo e torno o meu escravo, para que ele, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele diz: eu não corro como quem não tem um alvo. Eu tinha um alvo, eu queria emagrecer, precisava correr para emagrecer. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Mas eu não conseguia correr direito, mas só tinha um caminho para chegar lá, para frente. Sabe, nesse momento de desilusão, que a gente precisa fazer uma decisão,
Porque é muito desencorajador quando você percebe que tem uma distância enorme entre o lugar onde você está e onde você queria estar. Alguém já passou por isso? Não precisa ser só no esporte. No esporte acontece com muita frequência. É raro, mas acontece muito. Mas às vezes na vida relacional. Às vezes, e o mais importante, a ênfase aqui no nosso relacionamento com Deus, você percebe que você não está onde você queria estar. E nesse momento, quando o romantismo vai embora e a gente tromba com a sinceridade, bate esse desânimo, dá vontade de desistir, mas isso diz acerca das nossas motivações. O único jeito de cobrir a distância entre onde você está e onde você queria estar é indo para frente. Então, a gente pensa no alvo, na linha de chegada. Tem uma direção para ir. E eu lembro, a tentar então correr um pouquinho. Eu tinha que correr um pouquinho. Era menos de 1 quilômetro que eu aguentava correr, dava uns 750 metros no começo. E aí eu terminava andando. Mas era o que eu conseguia. Era o que eu conseguia fazer. Eu não conseguia dar o que eu não tinha. Amados, a gente não pode dar o que a gente não tem. E muitos de nós estamos tentando fazer isso sem entender por que não dá certo. Não tem como dar o que a gente não tem. Não tem. É só o que a gente tem que tem como dar. Não tem como a gente caminhar no que a gente não conhece, onde a gente não está. Então, eu só tinha isso para fazer. E aqui está o nosso problema com esse romantismo. A gente é muito megalomaníaco. A gente quer as coisas grandes, funcionando, depressa. A gente quer começar correndo maratona. E a gente se decepciona quando a gente não consegue correr 1 quilômetro. Mas não tem como percorrer as grandes distâncias sem antes vencer as primeiras pequenas corridas. É isso que Jeremias 12:10. Vamos descobrir junto aqui. Não é o 12:10. Vamos descobrir onde é mais rápido. Jeremias 12:5 diz o seguinte: se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? A ideia é que se não vence um homem a pé na corrida, você não vai vencer um cavalo que corre mais rápido que um homem. Mas a gente quer começar lá na frente. Mas a fé, ela é uma progressão. Sabe, esse relacionamento, ele é uma progressão, ele é uma construção. E a gente olha para os pequenos começos e a gente despreza isso. Gente, eu não tinha nem coragem de postar que eu estava saindo para correr com muito sufoco, 1 quilômetro. Essa comparação que não é algo do reino dos céus, é do quinto dos infernos. Você já vê, você acorda de manhã, tem alguém que já acordou muito mais cedo que você, já correu uma distância enorme e já estava trabalhando enquanto você dormia. E aí você olha lá, ele correndo 10 quilômetros, você sofrendo para correr, não dá nem vontade de postar. Porque a gente pensa, não, é muito pouco. E a gente tem essa ótica distorcida, né? Valores invertidos na realidade. Quando a palavra de Deus nos orienta, né, nos ensina diferente. Zacarias 4:10 diz o seguinte: não despreze o dia de pequenos começos, porque o Senhor ama ver a obra começar. A gente já queria tudo instantaneamente pronto, mas o Senhor, Ele ama ver a obra começando. Ele ama os pequenos começos, diferente da gente fica desprezando isso. Então não tem como ser fiel no muito sem antes ser fiel no pouco. É a lógica que Jesus apresenta em Lucas 16:10. Ele diz: quem é fiel sobre o pouco, vai ser também fiel sobre o muito. Agora, qual o problema com o nosso desencorajamento do pouco e a gente deixa de fazer? A gente nunca vai ser fiel com mais, se a gente não é fiel com o que a gente tem. Na verdade, a gente só tem como ser fiel com o que a gente tem. Sabe, e muitos de nós, nesse lugar de olhar para o pouco e desprezar, a gente vai e age como o servo da parábola que enterra o talento. Um que está multiplicando dezenas aí, que meu vai fazer diferença? E aí enterra. Amados, uma vez Jesus está lá, né, no pé do gasofilaço, olhando a galera ofertar, e tem gente despejando grandes quantias, grandes riquezas. E tem uma mulher que dá 2 moedinhas. O que ele diz? Ela deu mais que todo mundo. Essa é a lógica do reino dos céus. Nosso sucesso, ele não é medido por quantidade, é medido pela fidelidade. Não é a quantidade, é a fidelidade de acordo com o que você tem.
Porque esse Senhor da parábola, ele distribui a cada um de acordo com a sua capacidade. Quer dizer, tem gente que está aguentando mais, tem gente que está aguentando menos. E não é só, né, o que você vai fazer na vida, mas é o momento que você está na vida. O nosso Senhor é muito bom, Ele não sobrecarrega ninguém com propósito. Então Ele vai te confiar o que você aguenta. E você não vai receber mais enquanto você não age com fidelidade, com o que você já tem. O que você já tem. Então a gente tem que cultivar esse um talento, multiplicar esse um talento. A gente tem que saber a dar essas 2 moedinhas com alegria, não porque é muito ou pouco, mas porque é tudo que eu tenho. Porque é tudo que eu tenho. Amados, voltando para o romance, o que é um relacionamento que dá certo? Senão um casal de pessoas que entregam tudo que tem um pelo outro. Quando você tem um pensando no bem-estar do outro e outro pensando no bem-estar do um, não tem como dar errado. Foi isso que meus pais me ensinaram, e eu dou graças a Deus pelos meus pais. Você falando isso, você não vai casar para ser feliz, vai casar para fazer alguém feliz. É isso. E graças a Deus instruindo minha esposa do mesmo jeito, está dando muito certo. Porque a ideia é se doar em amor. Eu aprendi com a palavra, né, de acordo com Efésios 5, que o marido ele tem que amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. E Cristo morre pela sua igreja. E a expectativa é que a igreja o ame de volta com disposição de morrer também. Então a gente, olhando para o casamento dessa ótica bíblica, entendeu, é tudo que eu tenho. E não é se um dia eu vou ter mais ou um dia eu vou ter menos. Não é sobre os altos e baixos, é sobre dar o meu melhor. E assim é o nosso relacionamento com Deus, a nossa jornada da fé, fidelidade no pouco. Então eu tive que tentar correr as pequenas distâncias, porque não era apto para desfrutar da corrida. E muitos de nós, a gente quando volta para casa no pós-conferência e pega na desilusão da sinceridade de relacionamento, a gente fica desencorajado. Por quê? Porque você estava pensando que você ia correr uma maratona, mas você não consegue correr 1 quilômetro inteiro todinho. O ano virou, você falou, agora eu vou ler, pegou o plano de leitura bíblica novo, vou ler a Bíblia 3 vezes esse ano, eu vou orar 1 hora todos os dias, e não são coisas que a gente decide, né, ou deveria decidir simplesmente por performance, para bater estatísticas. A ideia é que você quer cultivar o seu relacionamento com Deus, mas, né, pela disciplina você decide, agora eu vou fazer isso. Qual o problema? Você não fazia 15 minutos antes, e agora você quer fazer 1 hora todos os dias. Você não aguenta correr desse jeito. Aí você ora por todo mundo na sua lista. Você olha, passou 10 minutos. Aí você entra naquele lugar profundo de oração, pega fogo o negócio e pensa, agora eu passei de 1 hora. Passou outros 5 minutos. E aí você começa a desanimar. Eu não sei orar. Você pensa em Jesus cutucando os discípulos, nem 1 hora. Não conseguiam ficar comigo 1 hora. Aí você, nossa, se fosse 1 hora estaria muito, né? E aí dá aquele desânimo. Aí o que o cara faz? Ele vai secretamente, né? Não descaradamente, ele não diz, não, eu não vou mais tentar, mas ele vai devagarzinho, nem tentando orar uns 15 minutos. Ah, mas por que 15 minutos parece tão pouco? Se parece tão pouco, por que a gente não faz? Agora, por que a gente não tem a cultura de, se alguém falar, esse ano eu orei pelo menos 15 minutos todos os dias, a gente não vibra e não celebra isso? Porque a gente quer as horas de oração. Mas como ser fiel no pouco sem ser fiel no muito? E aí eu percebi isso. Tinha um conflito de natureza gritante nessa minha tentativa de cultivar um relacionamento com a vida fitness, que era absurdo. Porque em algum lugar lá dentro eu sabia que eu era uma pessoa fit, mas lá de fora não era assim. Alguém é uma pessoa fit por dentro, só por dentro. E eu saía para correr e eu queria gostar, mas tudo que eu conseguia pensar era tipo assim, misericórdia, como é que tem gente que acorda 5 horas da manhã para fazer isso de propósito, com um sorriso no rosto? Porque era horrível, a ideia de correr era linda na minha cabeça, mas correr era horrível, era morte, destruição. Por quê? Porque tinha um conflito de natureza aqui. Você vê, do mesmo jeito que você está passando por um conflito de natureza diariamente. Gálatas 5,17 diz que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas. Quer dizer, tem uma dualidade de natureza aqui.
A gente vê Paulo no desabafo de Romanos 7, a partir do versículo 19, falando: parece que as coisas boas que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer. Parece que as coisas ruins que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade em não fazer. Miserável homem que sou, quem pode me livrar da humilhação desse corpo perecível? Ora, por que ele atrela essa dualidade de natureza, essa dificuldade? Ele vem dizer nessa mesma passagem que a carne ainda é regida por outra lei, diferente do espírito. A carne é regida pela lei do pecado. Por que ele atrela isso a um corpo perecível? Porque eu e você somos essa dinâmica interessante de alguém que no espírito já nasceu de novo, morando numa carne que ainda precisa nascer de novo e um dia vai ser restaurada ao solo de trombeta de Cristo Jesus, amém? Nesse dia nós vamos ter um corpo incorruptível, um corpo imperecível, para herdar esse reino que é incorruptível. A alegria e o motivo pelo qual não somente Jesus pregava frequentemente sobre a ressurreição dos mortos, mas seus discípulos, a igreja primitiva, falava com frequência sobre a ressurreição dos mortos, é que é muita alegria, né? Porque nesse dia a nossa realidade externa vai ser condizente à nossa realidade interna e não mais concorrente. Quer dizer, a militância vai acabar, eu vou nascer de novo por fora como eu nasci de novo por dentro. E isso é uma grande alegria. Agora, o conflito de natureza é visível em alguém que está tentando mudar de vida, e eu uso isso como ilustração, tá? A ideia não é um incentivo à vida fitness. Se isso acontecer, isso é um bônus, tá? A minha ideia não é passar dicas românticas para um relacionamento. Se isso acontecer, também é um bônus. A minha ideia é te encorajar no seu relacionamento mais importante, para que dia após dia nós possamos ser como Maria, que se assenta aos pés do Senhor. Então, ouça o que eu estou dizendo e não viaja só no que eu não estou dizendo, tá? Mas o conflito de natureza estava ali. A ideia de correr era lindo, mas correr era a morte. Por quê? Porque a minha carne estava desconfortável. Alguém já experimentou a dualidade de natureza, a militância, o conflito de natureza no devocional? Coisa mais linda no conceito. Você acorda de manhã, passa um cafezinho, faz uma torradinha com manteiga, coloca a sua Bíblia, seu café e a sua torradinha com manteiga na mesa, você tira uma fotinha para o stories no Instagram, #devocional, e aí você senta para meditar na palavra de Deus. Não são nem 9 horas da manhã, você está viajando, você está ali sondando os mistérios da palavra de Deus, e dá 5 minutos e a mão da rede social começa a tremer. A mão de pegar o celular para ver quais são as 5 notícias de tragédia que sua tia já mandou no grupo da família do WhatsApp começa a tremer. Por quê? O seu espírito está no ambiente mais vivificante que existe, mas para a sua carne é morte. Mas para cobrir a distância você precisa se submeter ao desconforto. É isso que ele vem dizer mais tarde em Hebreus. A gente falou de Hebreus 12, correr com perseverança a corrida posta diante de nós. No versículo 11 ele diz que nenhuma disciplina, quando aplicada, é agradável. Ele está falando de correção, da disciplina física, um pai corrigir um filho, mas a ideia é que nenhuma dor que a gente passa no corpo é confortável na hora, só que depois são lições preciosas e produz muita coisa boa. Mas então, se a gente quer correr distâncias maiores, a gente precisa correr as distâncias menores, até que a gente comece a se tornar apto para desfrutar da corrida. Outro dia um amigo meu falou assim, eu cobrando ele, falei: ei, mano, você fez seu devocional hoje? Ele tinha pedido ajuda. Falou: mano, hoje eu acordei, eu ia ler, eu ia orar, mas eu percebi que eu não estava com vontade. Então eu não quis fazer do jeito errado, e aí eu não orei. Agora imagina comigo, alguém chegar para um personal trainer e falar assim: olha, eu quase fui treinar hoje, quase fui malhar, mas eu percebi que eu não estava com vontade. Então, para não fazer do jeito errado, eu não fui. Você acha que o personal ia virar para essa pessoa e falar: ó, quão zeloso és tu para com os caminhos da vida fitness? Não. E aí dá bronca, você sem vergonha, tem que fazer com vontade ou sem. Porque você não se torna apto para desfrutar da corrida sem a dor de se submeter ao processo. Porque é esse processo que traz transformação. Então aquele ambiente onde sua cabeça começa a querer ir embora é a hora que você tem que apertar o cinto e falar: não, eu preciso me submeter a esse processo. Eu preciso continuar fazendo isso. A hora, o momento, né, que você vê um cônjuge decepcionado com uma atitude, não é a hora de você ficar avaliando sua performance, pensar: mas eu fiz isso. Quando alguém já cometeu esse erro. E você vai vendo mais tarde que isso não diz a respeito do amor que você sente por seu cônjuge, mas do amor que você tem por si mesmo. Quer dizer, você está ouvindo
alguém dizer, você me entristeceu nisso, e a sua resposta, mas eu fiz isso, e isso, e isso. Mas se a minha preocupação é para com o meu cônjuge, não interessa nem se meu cônjuge tem razão, se minha esposa tem razão no que ela está sentindo, a minha preocupação vai ser primeiro para com o sentimento. Então esses momentos, eles começam a revelar o quão raso nós somos no nosso relacionamento com Jesus. Quando a gente fica desapontado com as nossas métricas e decide parar, mas espera aí, o que eu queria? Você está entendendo? O que eu queria? Eu já passei por esses momentos onde eu vi minha esposa desabafando e eu fiquei chateado com a minha performance, em vez de ficar preocupado com a minha esposa. Mas o que isso revela? Olhos que estavam em mim mesmo, não em olhos que estavam nela. Às vezes quando a gente começa a olhar na nossa caminhada com o Senhor e a gente está preocupado, sentindo, nossa, mas eu tentei tanto. Acho que a gente começa a ver um pouquinho das nossas motivações. Você vê bem-aventurado os famintos, bem-aventurado aqueles que têm fome, bem-aventurados que são pobres de espírito. Você já viu quem está com fome rejeitando comida? Porque ele precisa comer. Você já viu quem está pensando por dificuldade e rejeitar ajuda? Às vezes tem uns que por orgulho fazem isso, mas é só por isso. Mas quem precisa de ajuda de verdade vai receber ajuda, porque ele precisa. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu preciso de Jesus. Ah, mas é pouco. Não, eu preciso demais. Sabe aquele tio que no churrasco da família, ele sempre fica do lado do churrasqueiro? Ele finge que é porque ele vai passar a bandeja para os outros, mas é porque a mão dele passa na bandeja primeiro. Ele já chega, ele chega, ele vê que o churrasqueiro já começou. Eu estou vendo olhares percorrendo a família. Ele já chega do lado do churrasqueiro e diz, opa, o que tem aí? Porque o homem tem um desejo por uma carninha que está para sair do fogo, ele já escolheu onde ele vai passar o churrasco. Às vezes no final do churrasco da família tem gente que diz, você viu o que aconteceu? Não, ele não viu nada, ele só viu a carne e o churrasqueiro. É assim que eu e você deveríamos ser no reino dos céus. Ah, Senhor, o que tem aí? Não, é só uma linguicinha. Ah, mas eu estou com fome. Você está entendendo? É só pão de alho. Ah, mas eu estou com fome. Sabe o que é alguém faminto no reino dos céus? São aqueles irmãos que nos constrangem, aqueles que não conseguem escutar o evangelho sendo pregado no ministério infantil sem chorar. Quer dizer, a versão mais simples de explicar o que Jesus fez na cruz, eles estão recebendo. E às vezes a gente está faltando muita fome. E a gente vê a bandeja passando com muita coisa boa, mas a gente fica seletivo e começa a perder a perspectiva do quanto a gente precisa, do que a gente realmente precisa. Nessa experiência com a corrida aconteceu algo interessante. Você vê, eu nunca quis correr grandes distâncias, eu só queria correr para emagrecer. Mas me submeter ao processo fez algo comigo. Sabe, eu não conseguia correr 1 quilômetro, mas conforme eu insisti nisso, um dia eu vi que eu estava aguentando mais. Eu estava correndo 1,6 km, que é uma milha, um sistema todo quebrado, muito inferior ao sistema métrico. O sistema imperial é um horror, mas eu corria 1 milha, que era 1,6 km. E aí eu comecei a empurrar um pouquinho mais para chegar em 2. E aí um dia eu fiz uma decisão, foi no começo de 2022. Eu falei, quer saber? Nada menos do que 3 quilômetros, porque esse é o meu melhor. E aí eu saí pela porta de casa e eu não podia voltar se eu não corresse 3 quilômetros. 3 quilômetros. E no começo era um sufoco, mas era o meu melhor. Eu tinha amigo que corria 10, mas eu aguentava 3. Então é irrelevante o quantos meus amigos aguentam. 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros.
sem postar muito, sem nem querer fazer barulho. 3 quilômetros. Até que em março, uns amigos foram no Ibirapuera, que eles falaram que eles iam correr 10 quilômetros. Eu falei, eu vou com vocês para correr 3. Sabe quanto que eu corri? 10. Falei, eu não sabia que acontecia. Mas sabe, nesse processo alguma coisa mudou. Porque eu comecei querendo correr para emagrecer, só que eu comecei a pegar gosto pela corrida. Conforme o peso extra começou a ir embora, o peso extra, que ele inclusive fala em Hebreus 12, a gente já fala sobre isso, que nos torna vagarosos, eu comecei a não sentir que eu estava morrendo enquanto eu estava correndo. E aquele momento que antes eu acordava falando, eu não acredito que agora eu tenho que correr, eu comecei a acordar empolgado para aquilo, virou uma extensão do meu devocional. Eu acordava, passava tempo com Deus e eu saía correr com um foninho de ouvido. Às vezes escutando a palavra, às vezes uns louvores, e eu estou ali nesse momento onde eu estou correndo, vendo a terra passar e organizando meu dia na minha cabeça. Começou a virar esse momento terapêutico. De repente eu comecei a me ver acordando com vontade de correr. E o meu alvo, ele começou a amadurecer, porque antes eu achava que eu precisava correr para emagrecer, eu comecei a descobrir que eu precisava emagrecer para correr. Às vezes a gente acha que a gente precisa muito de um livramento, muito de uma provisão, e a gente começa a mergulhar no jejum, na oração. E às vezes você está lá no meio de um jejum, de um livramento, né, pedindo algo para o Senhor que você acha que você precisava, e você percebe que o que você precisava era de Jesus. E se acontecer e se não acontecer, você precisa de Jesus, você já não está nem tão preocupado, mas você começa a ver o que você realmente precisa. Às vezes os nossos alvos em Cristo, eles vão ser amadurecidos, mas a gente está correndo na direção certa, só precisa ajustar ali o rumo, precisa amadurecer. E a fidelidade no pouco vai capacitar a gente para coisas maiores. Mas se você não for fiel com o que você tem, nunca vai aumentar. Aí eu corri 10, fiquei curioso, se eu aguentava 15, corri 15, eu fui 16, 18. Aí vi um amigo falar que no aniversário de 32 anos dele, ele foi correr 32 quilômetros. Eu falei, eu já tinha escutado alguém que foi comer 32 pedaços de pizza no rodízio, mas essa... Eu falei, quer saber, eu vou fazer isso aí. Em maio eu fiz 24 anos, em 2022, então eu fui correr 24 quilômetros no parque. E nesse dia eu tomei um susto. Para a galera que gosta de correr, eu tinha começado a correr no começo do ano, nesse dia eu corri 24 quilômetros num pace de 5:30. Eu fiquei, eu consigo correr. Aí eu fiquei insuportável, eu fiquei metido. Eu comecei a sair para correr 15 quilômetros com o carrinho com as crianças, 2 crianças, o meu cachorro amarrado na minha cintura, vamos lá, longuinho hoje, e correndo com eles. Eu não percebi aos poucos o que a fidelidade com meus 3 quilômetros estava gerando em mim. Porque a gente menospreza os pequenos começos. A gente quer ouvir a história dos maratonistas. Ninguém quer ouvir a história de um cara que corre 3 quilômetros todo dia. Aí meus amigos viram o jeito que eu estava correndo, falaram, Isa, em novembro vai ter uma maratona, você tinha que correr com a gente. Falei, não, para com isso. Correr maratona, nem pensar. Você fala, não, você está correndo muito, você tem que correr com a gente. Resumi a história para não gastar muito tempo. Eles me inscreveram para a maratona e eu fui. E eu corri uma maratona, uma corrida de 42 quilômetros. E foi uma experiência muito doida. Eu ficava pensando nas escrituras, no que a Bíblia diz acerca da corrida. Enquanto eu estava correndo, eu preparei uma mensagem que chama Corrida da Fé, está na internet. Depois você escuta. Mas você já escutou metade da mensagem hoje nesse mistureba. Às vezes a gente precisa fazer um mistureba. Na verdade nem precisa, você já ouviu a mensagem, deixa para lá. Só para os fominhas. E nesse dia eu corri 42 quilômetros e foi muito legal. Mas quando eu cruzei a linha de chegada, eles colocaram uma medalha com o número 42 bem grande, que eu deixo ali no meu escritório, bem metido, muito metido. Eles dizem que só 0,1% da população corre uma maratona. Mas 100% do 0,1% nunca mais cala a boca sobre ter corrido uma maratona. Nunca mais vai parar de se gabar, de se meter. Pode ter sido anos atrás, pode ter sido quilos atrás. Ele ainda vai falar, correu uma maratona. Você está entendendo? Mas eu não conseguia pensar que eu venci no momento que eu passei na linha de chegada no pórtico. Eu só consegui enxergar um momento na minha cabeça, e foi no começo do ano, quando eu falei nada menos do que 3 quilômetros. Porque a decisão não foi eu vou correr uma grande corrida. Eu nunca pensei que eu ia correr uma grande corrida. Eu só queria dar o meu melhor. Você está entendendo? Então, e daí? E se o seu melhor for 15 minutos de oração?
Você vai viver a vida sem entregar o seu melhor? O seu melhor não vai aumentar se você não for fiel com ele. Então 15 minutos. Mas é que os outros não se comparam com os outros. O seu sucesso espiritual não é medido pelo que os outros fazem. Até porque quando aquela mulher deu 2 moedinhas, várias pessoas estavam despejando riquezas. Não foi a quantidade deles foi inferior à qualidade do que ela deu. É a fidelidade onde você está. Por que eu digo isso? Isso não é uma visão romântica do relacionamento, mas a gente precisa ter uma visão sincera do relacionamento, porque é só assim que ele vai para frente. E eu não digo sobre essas coisas, as disciplinas espirituais, por questão de performance, é porque a gente precisa disso para cultivar o relacionamento. Amado, se eu amasse correr desde o começo, ia ter sido fácil, mas eu detestava correr. E tem dias que eu acordo onde eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Eu já vi gente falar que acorda todo dia com vontade. Eu não sou crente desse jeito ainda. Tem dia que eu acordo mal-humorado, sem vontade de parar para ler. Tem dia que eu acordo atrasado e não é minha vontade saber que eu vou ter que cortar alguma outra coisa do dia, mas eu preciso. Eu preciso. Só que a disciplina, ela nos conduz ao deleite. Você está entendendo? Em algum lugar ao longo do caminho, por mais que você decidiu nada menos do que 3 quilômetros, você se encontra com vontade de correr 7. Em algum momento do caminho, por mais que você decidiu nada menos do que 4 capítulos, você se encontra com vontade de ler mais. Então, a disciplina, ela te conduz ao deleite. Nós precisamos fazer isso. Às vezes você precisa, um marido precisa pedir ajuda para uma esposa. Me lembra de fazer isso. Não vai ser romântico no começo, você me lembrando. Fica parado até eu abrir a porta do carro. Mas, eventualmente, eu vou chegar lá. E às vezes a disciplina precisa conduzir ao deleite, porque a gente não chega nos lugares instantaneamente. Então não adianta ficar desencorajado. A gente precisa assumir essa corrida de onde nós estamos. Você está entendendo? Eu não quero ser redundante nessa ideia. Faz sentido? Até que oração? Está tudo bem? Então, eu não consegui olhar para a linha de chegada e pensar, eu venci aqui. Foi na decisão de entregar o meu melhor. O meu melhor cresceu, mas eu sempre fiz a mesma coisa. Eu estava entregando o meu melhor. Você está entendendo? Então, a gente precisa olhar para isso. É isso que é esse relacionamento com Deus, é entregar o nosso melhor. O nosso melhor. E a gente não tem cabeça, parece que a nossa perspectiva às vezes é tão mundana para medir sucesso espiritual. A gente rapidamente começa, a gente tem às vezes um momento, às vezes a gente tem um momento nos pés do Senhor Jesus, para sair pela porta, em vez de pensar amanhã eu quero isso de novo, a gente está pensando como a gente vai se atarefar e se tornar ansioso por muitas coisas e muito cheio de serviço. O que a gente vai fazer com aquele um momento que a gente teve aos pés do Senhor? Em vez de pensar amanhã eu preciso de novo. Você está entendendo? A gente vai muito rápido para um jeito, um estilo de vida muito mundano de se viver o Evangelho, muito pagão de se caminhar com Cristo. E nunca dá certo a gente tentar viver conforme os parâmetros desse mundo uma caminhada que não tem nada a ver com isso. Porque os parâmetros do sucesso vão ser diferentes. Eles vão ser diferentes. Sabe, voltando 3 capítulos para Lucas no capítulo 7. Nós temos uma declaração muito forte do nosso Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: no versículo 24. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo muito mais do que um profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele diz que não tem nascido de mulher homem maior do que João Batista, mas o menor nascido do Espírito é maior do que ele. Agora preste atenção, em que momento que eles estão aqui ainda? Não existem nesse momento pessoas que foram nascidas do Espírito. Então Jesus está falando, ó, João está aqui. O resto está mais para baixo. Já pensou nisso que ele está dizendo? Você já pensou em dizer para aquela galera, tipo Moisés e Elias estão mais aqui, mas João? Não existe nascido de mulher homem maior do que João Batista. Agora, por que isso é chocante para mim? Porque João Batista, ele não tinha um patrimônio de respeito. Ele não tinha uma escola que ele passou para alguém. Eu acho que nos dias de hoje nós olharíamos para um cara que nem João Batista e a gente ia pensar que ele é um maluco. Talvez conforme os nossos parâmetros a gente nem pensaria que ele era um pregador de sucesso. Mas nos olhos de Jesus, ó, não tem alguém maior do que esse, nascido de mulher. Sabe o que é isso? É uma missão cumprida. Pensa num cara que acertou em cheio o que Deus tinha para ele. E Jesus coloca ele aqui. Agora, sabe por que isso me choca? Eu escutei o meu discipulador falando sobre isso esses dias, isso falou muito com o meu coração, isso me moeu, me explodiu por dentro. Ele falou, eu nunca vi alguém falando, eu quero ser que nem João Batista. A gente quer ser que nem outros personagens, com mais pompa, mais história, mais experiência, embora aos olhos do Senhor Jesus, esse aqui é o cara. Sabe por quê? Não é romântico a ideia de ser um pregador que se veste com couro de camelo e come mel e gafanhoto no deserto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não pode contaminar a nossa visão da métrica do sucesso espiritual. Amados, poucas coisas são importantes, na verdade, uma só. E Maria escolheu a boa parte. Sabe o que alguém que escolheu a boa parte se parece? É uma pessoa que está sentadinha aos pés de Jesus. Sabe o que é isso? Proximidade. E proximidade gera intimidade. Proximidade é fruto de intimidade. Mas sabe o que a gente consegue fazer num lugar de proximidade? Tudo que a gente precisa para vencer na vida, que são duas coisas: ouvir e obedecer. O que a gente precisa para ser alguém grande no reino dos céus? É se tornar pequeno. É saber ouvir e obedecer. Porque muitas vezes, amados, escute isso, esse é o recado de hoje. Muitas vezes a gente está correndo atrás de um monte de coisa que Jesus nem pediu para a gente correr atrás. Muitas vezes a gente não tem tempo de fazer as coisas que Jesus mandou a gente fazer, porque a gente encheu o nosso calendário com coisas que Ele não pediu para a gente fazer. E às vezes a gente está vivendo vidas de sucesso aos olhos dos homens, e as pessoas te admiram por motivo X ou Y, só que dentro de você está numa crise de insatisfação, porque a parte que você devia fazer ainda está negligenciada. Né? Mas é verdade. Mas a gente só enxerga isso num ambiente de sinceridade. De sinceridade. É na intimidade, é na proximidade, é na profundidade do relacionamento. Amados,
eu não preciso perguntar para minha esposa se eu estou sendo um bom marido. Eu vejo nos olhos dela, eu vejo olhares de orgulho, de alegria, e às vezes olhares de... Conhece o olhar de... Mas sabe por que eu sei? Por causa da proximidade. Porque aquela mulher é minha melhor amiga, é a pessoa mais incrível que eu já conheci na vida depois de Jesus, e eu divido a vida com ela. A gente não tem um encontro ou outro, a gente vai se ver todos os dias. Não vai ter uma saidinha que a gente foi no casamento de uns amigos e aí postou uma foto bonitinha, arrumado, que acontece uma vez ocasionalmente. Todo dia a gente está lá, sujo, fazendo comida, trocando fralda de criança. É esse momento que o relacionamento está acontecendo, não é um ou outro, é sempre. E sabe o motivo pelo qual alguns de nós, a gente está entrando em outro ano ainda se sentindo para trás? É porque a gente ainda está procurando pelos grandes momentos, enquanto a gente vive vidas de negligência, a coisa mais importante no cotidiano. Tem um pastor amigo meu, ele não é conhecido, ele não coloca vídeo na internet. Acho que a maioria das pessoas não sabe quem ele é. Ele é pastor de uma igreja local no interior. E talvez muita gente não vai saber quem é esse cara. Mas eu conheço poucas pessoas que são fiéis que nem ele. Ele é um exemplo para mim. Porque o testemunho da esposa dele das últimas décadas é que todos os dias ele acorda cedo de manhã para fazer um devocional bem longo. As últimas décadas de alguém que não deixou a peteca cair no devocional. Amados, isso é um testemunho extraordinário. Porque sabe o que é isso? Não é só uma pessoa rotineira, é uma pessoa apaixonada. Você está entendendo? Porque a gente não olha às vezes para testemunhos como esse e pensa, uau, que incrível, eu quero conhecer esse cara, chama ele para o podcast. Porque ele não escreveu muitos livros. Você está entendendo? Parâmetros que não fazem sentido. Não faz sentido. Então, mas por que a gente não sossega? E deixa as tarefas de lado um pouquinho para sentar nos pés de Jesus. E a partir daqui, a partir desse lugar, entender, discernir e decidir o que a gente vai fazer. Porque Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, e eu não quero demorar para acabar. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Agora, não só Ele tem uma missão única individual para você. Existe um propósito único individual para você, tão certamente como você é uma criação única individual do nosso Pai. Ele tem uma jornada única para você. Mas além disso, você é a noiva de Cristo, você é a sua igreja, vocês são discípulos do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, esse propósito único, individual que o Senhor tem para você, jamais vai contradizer o que Ele tem para você como discípulo de Jesus. Quer dizer, você nunca vai ter um propósito que vai estar contrário à grande comissão. Mateus 28, a partir do versículo 16, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. Amados, essa é uma ordem que nós recebemos debaixo de toda a autoridade nos céus e na terra. A grande comissão não é a grande sugestão, é debaixo de toda a autoridade. Quer dizer, se eu disse sim para Cristo e acatei o seu senhorio, isso aqui não é uma opção para mim. Porque muitos de nós chamamos Jesus de Senhor, Senhor, mas não fazemos o que Ele diz. Nós não tratamos Jesus como Senhor. E aqui é o terceiro e último ponto que eu quero encerrar. Eu estou descobrindo agora que esse é o terceiro e último ponto, junto com você.
Sabe, Jesus nos advertiu com severidade, dizendo: ai daqueles que me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Nós vemos ele contando uma parábola de 2 homens que vão construir casas, e um deles constrói a sua casa sobre areia. Ele diz que esse que constrói a casa sobre areia é como aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Mas o que ouve minhas palavras e as pratica é como aquele que cavou para construir a casa na rocha. E quando vir as enchentes, a casa que está construída na rocha, ela permanece de pé. A que está construída na areia, não. Quando nós fundamentamos a nossa vida em obediência a Cristo Jesus, nós nos tornamos inabaláveis. E não existe onda, não existe enchente que possa nos derrubar. E amados, isso é visível com aqueles que decidiram viver vidas de obediência a Cristo Jesus. Mesmo perseguidos, mesmo atribulados, eles se alegram. Eles enxergam como um privilégio poder sofrer por Cristo Jesus. Sabe por quê? Eles são obedientes. Eles praticam a palavra. Eles estão alicerçados na verdade. Debaixo de perseguição neroniana, os cristãos romanos eram queimados vivos na praça da Espanha. E os relatos são que esses cantavam canções e louvores de alegria na face da morte. Amados, quem mais pode desistir da vida sorrindo e cantando, senão um cristão que encontrou em Cristo algo que é mais precioso do que a vida? Mais precioso. Famílias que eram lançadas inteiras no Coliseu para serem despedaçados por bárbaros ou feras e estendiam a mão aos céus. Gente como Estevão, que morre falando: Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele morre com compaixão pelos seus conterrâneos que os estão apedrejando, falando: eles não sabem, eles precisam te conhecer. Inabalável até na face da morte, mas porque vivem vida de obediência. Sabe, não é só na história, porque isso muito acontece na história, e nós devemos ser gratos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que muitos sofreram por conta do Evangelho, porque o caminho para que passassem as boas novas foi pavimentado com o sangue dos amigos de Jesus. Um preço alto foi pago para que eu e você ouvíssemos as boas novas. Mas isso não é só na história. Hoje, do outro lado do mundo, nossos irmãos, eles sofrem por conta do Evangelho de Cristo, mas fazem isso com alegria. Nesse exato momento, nossos irmãos na Índia estão sofrendo violenta perseguição, tendo suas igrejas, seus prédios queimados e ameaçados, e uma lei anticonversão que já existia, mas foi reforçada, tem os fazido sofrer. Mas os missionários no campo, nós escutamos relatos de pessoas que estão inabaláveis mesmo em um momento como esses. Eu não sei se eu oro que as condições deles sejam feitas como as nossas, ou que os nossos corações sejam feitos como os deles. Talvez os dois. Porque eu vejo a resposta deles diante de ondas tão assustadoras, e eu percebo que eu preciso me converter. Gente que nem Paulo, que aprendeu a estar contente tendo pouco ou tendo muito, porque o que falta para quem tem tudo em Cristo Jesus? Parece um psicopata. Eu não sei quem mais consegue ver como boa notícia o fato de que vai ter um guarda pretoriano algemado com você pelas próximas 24 horas e depois outro. E você vê, não era Paulo que estava algemado com o guarda, era o guarda que estava algemado com Paulo, porque na visão de Paulo tem um homem que por um dia inteiro não consegue fugir da pregação do Evangelho. Ele que preso escreve para a gente livre, falando: alegrai-vos no Senhor. E a gente começa a olhar para isso. Essa fidelidade, esse desejo de obedecer, de estar próximo, de cumprir o mais importante mandamento, de exercer a grande comissão, de viver caminhando na palavra.
E sabe, de um lado eu escuto relatos de adolescentes mais novos do que eu, que estão nesse momento escolhendo, tendo que fazer a escolha entre Cristo e a vida de maneira literal, e eles escolhem a Cristo. E do lado de cá eu recebo perguntas de adolescentes falando como faz para não desviar no ensino médio. Tem opção, desviar era uma opção. Como assim? Às vezes eu tenho muita vontade de sentar os dois juntos. Será que é o mesmo evangelho? Como é que um não tem medo nem da morte e o outro é derrubado por ondas muito menores do que ondas de perseguição, sofrimento ou ameaças de morte? Um é derrubado por ondas de ansiedade. Já se sentindo abandonado pelo Senhor, no meio de uma vida extremamente abençoada e confortável, porque as coisas não foram do jeito que Ele queria. Facilmente derrubado, enquanto alguns são firmemente alicerçados. Amados, eu não consigo atribuir a fragilidade da nossa fé a outro motivo, a não ser pela nossa falta de obediência, a nossa falta de se posicionar em Sua palavra e viver vidas alicerçadas. Até porque para quem ama, esse é o caminho. João 14, 21, Jesus revela a sua linguagem de amor. Mais do que toque, tempo de qualidade ou presente, Ele diz o seguinte: esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Aqueles que ouvem os meus mandamentos e obedecem, esses são os que me amam, e eles serão amados por mim, e eles serão amados por meu Pai, e eu me revelarei a eles. Talvez você não entendeu o pulo que a gente deu de intimidade e começou a falar de obediência, porque essas coisas estão interligadas. Aqueles que obedecem, Jesus diz, esses serão amados por mim, serão amados por meu Pai, e eu me revelarei a eles. A obediência atrai a revelação do Senhor. E quando você se aproxima do Senhor, você ouve a sua vontade. E quando você pratica e caminha na sua vontade, você vai entendendo mais quem é o Senhor e ouvindo mais de quem é o Senhor. Pão que sacia, mas nunca é o suficiente. Pão que sacia, mas sempre que tem mais. E é nesse lugar que nós devemos viver. Sabe, esses são aqueles que se submeteram ao senhorio de Cristo, e às vezes eu sinto que a gente está tão distante desse aspecto tão básico do Evangelho, que eu neguei a mim mesmo e tomei uma cruz para seguir o Mestre. E agora não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. E a partir de agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas você vê, o morrer só é lucro quando o viver é Cristo. Então, para muitos de nós, a ideia de morrer por Cristo é tão distante, porque nós ainda não encontramos a disposição de viver por Ele. E de novo, esses parâmetros, eles não dizem a respeito de todo mundo fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Uma coisa você tem que fazer, porque isso não é um chamado, é um mandamento. A grande comissão é a missão da igreja, da qual você faz parte. Você vai viver para desempenhar essa tarefa. Eu quero que você pegue uma mão e diga chamado, pega outra mão e diz mandamento. A gente precisa fazer essa distinção básica, amados. Chamado, mandamento. Vamos lá, um exercício prático. Evangelismo é um chamado ou um mandamento? Mandamento. Evangelista é um chamado ou um mandamento? Ah, você está entendendo? Mas o evangelismo não é opcional. Então alguém sem o chamado do evangelista está isento da responsabilidade do evangelismo? Efésios 4, no versículo 11, diz o seguinte, que para o corpo Deus levantou um como apóstolo, outros como pastores, outros mestres, outros profetas, outros evangelistas, e estes são
com o fim de preparar e equipar o povo santo para a sua obra. Sua obra sendo a obra de Cristo, que é o cabeça da igreja, que levantou para o corpo todas essas funções. Então, qual que é a função dos ministérios eclesiásticos? Preparar e equipar o povo santo para realizar a sua obra. Então, quem realiza a obra de Cristo? Povo santo. Quem é o povo santo? Nós, é nós, todos nós. É isso que Paulo vem falar em 1 Coríntios 12, do 18 em diante. Fala que o corpo de Cristo é um corpo, com vários membros, várias funções. Então talvez você tenha um chamado diferente do seu irmão, muito provavelmente sim, porque o corpo não é nem um monte de mão, nem um monte de pé, são membros diferentes, funções diferentes, mas uma só cabeça, uma só missão. Então, como igreja é um negócio extraordinário que Jesus pensou, porque o pastor, ele não só pastoreia, ele equipa o povo santo ao pastoreio. Porque talvez você não foi chamado para ser um pastor em tempo integral, mas você vai precisar arrebanhar as ovelhas perdidas do seu local de trabalho. Vocês têm pastores incríveis, eu amo todo o tempo de mês que eu tenho com eles, mas quantas horas por semana eles podem estar no seu local de trabalho? Nenhum. Talvez eles nem podem entrar lá, e eles não precisam, porque sabe quem está lá? Você. Você só imita ele. Você vê alguém tendo crise, você só dá Ctrl+C, Ctrl+V no jeito que eles te tratam, querido, e deixa, conversa, fala. Esse jeitão amoroso que eles têm, você só imita. O mestre, ele não só ensina, ele ensina o povo santo a ensinar. Talvez você não foi chamado para ensinar em tempo integral, mas o Pedrão falou que todos temos que estar prontos para responder qualquer um que indagar a respeito da nossa esperança em Cristo Jesus. Então vai ter que ensinar. Mas não é o meu chamado, é uma questão de obediência, porque essa é a missão e a função da sua vida, é conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Ou não dá para chamar Jesus de Senhor, porque alguns de nós chamamos Jesus de Senhor, mas quem manda lá em casa é Mamon. Quer dizer, o emprego que decide, quem decide qual o próximo emprego é o dinheiro. Quem decide quando vai ter filho, quando não vai ter, é o dinheiro. Quem decide a cidade que vai morar é dinheiro. Mas diz que Jesus é Senhor. Aí Jesus diz para fazer algo, mas não dá porque eu não tenho dinheiro. É uma grande falta de fidelidade, de respeitar o senhorio de Jesus. Não adianta chamar Ele de Senhor e não tratar Ele como Senhor. Às vezes a gente não caminha nessa ótica de que somos uma nação de sacerdotes, todo mundo debaixo da mesma missão, só em postos diferentes onde a gente se ajuda. Em Atos 6 a gente vê os apóstolos tratando isso de maneira sensacional. Eles chamam da diaconia das mesas e a diaconia das palavras. Os dois são serviços. Quer dizer, a galera que está cuidando da igreja nos lares e que está cuidando da palavra está fazendo a mesma coisa. Só que um foi chamado para um, outro foi chamado para o outro, mas os dois vão colaborar para o mesmo fim. É o que Paulo diz para a igreja de Corinto, que está passando um vexame. Eles estão comparando entre Paulo e Apolo, quem é o maior, e Paulo diz, para que está feio. 1 Coríntios 3, do versículo 6 ao 8, ele diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, a ponto que nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que fez crescer. E tanto quem planta, quem tem rega, trabalha, tanto quem planta, como quem rega, trabalha para o mesmo fim. Eles estão trabalhando junto. Então às vezes a gente está olhando, fazendo comparações do corpo de Cristo que não existem. Não adianta se comparar um pé com uma mão. Eles estão em postos diferentes, mas têm a mesma missão. Então não fica olhando para a mão quando você for chamado para ser um pé, você está entendendo? Mas haja com fidelidade onde o Senhor te colocou. E não trate como se isso fosse essa intimidade que o Senhor deseja ter com você, seja algo terceirizado a alguns sacerdotes, quando você mesmo foi chamado para esse lugar, foi chamado para essa intimidade, que não diz só a respeito do que você vai fazer, mas de quem você é. É aqui que você encontra quem você é. Você encontra quem você é no eu sou. Você está entendendo? Então, vamos parar de fugir da versão não romantizada de sentar nos pés de Jesus. Não a versão onde Jesus entra na sua casa e você deixa tudo para trás para sentar no pé dele, que acontece uma vez no ano. Mas na versão de Jesus que vem te visitar todo dia. Você está entendendo? E você está com fome, e você dormiu pouco, mas você vai escolher sentar nos pés de Jesus. Você está entendendo? Porque essa é a melhor parte.
não é uma intimidade terceirizada. Em Êxodo, eu acho que é no capítulo 18, a gente vê, ou 20, entre o 18 e o 20 que acontece ali, que o Senhor desce do monte, Ele fala para Moisés: prepara todo o povo, que eu vou vir falar com eles. Ele está descendo ali no monte, e quando o povo vê a fumaça, o trovão, sente o tremor da terra, falou: Moisés, por que não vai você trocar uma ideia com Deus, traz o recado para nós? Porque na hora que eles veem o que é essa intimidade, na sinceridade, no como eles têm que estar em dia para entrar naquilo, eles começam a ficar assustados. Falam: é mais fácil você trazer o recado. Mas o desejo de Deus era falar com todo o povo. Mas ainda assim, tanto tempo depois, alguns de nós estamos só subindo nas costas do pastorzão, falando para ele: fala lá com Deus e traz para nós o recado. E isso é bom. Deus vai usar pastores, mestres e pessoas para falar com você. Você precisa disso, faz parte da sua nutrição espiritual, mas não substitui um a um que Deus quer ter com você. Deus ainda quer falar para todo o povo ouvir, sabe? Porque você vai encontrar orientações na palavra, mas não é só ouvir a respeito daquele que preparou o caminho e do caminho. Você tem morando dentro de você aquele sussurra por detrás: esse é o caminho. E na vivência prática do dia a dia, você precisa dessa convivência com o Espírito Santo, que inscreve a lei nos nossos corações, que, como Ezequiel dizia, iria nos lembrar da lei do Senhor e nos ensinar todas as coisas. E agora eu começo a entrar numa dança de intimidade, proximidade, sinceridade e obediência, onde eu entrei num ciclo vicioso. Você está entendendo? Eu quero acertar com a minha esposa porque eu amo a minha esposa, e quando o olhar da minha esposa diz que eu não acertei, eu não vou ficar chateado com a minha esposa, porque eu vejo que é uma reflexão do que eu estou fazendo, e eu quero acertar com a minha esposa. E a gente entra nessa de faz, aprende, melhora, mas no meio disso tudo tem um interesse legítimo em fazer isso tudo, porque ela é a mulher mais da hora que eu conheço, ela é minha melhor amiga. Você está entendendo? É esse o ritmo. E de repente você encontra direções específicas para o mover de Deus no seu ambiente de trabalho, mas você precisa estar próximo do mestre para ouvir o que ele tem a dizer. E aí agora a gente começa a entrar numa conversa que faz a gente pensar na mesa inteira, que não é só a respeito do que vai acontecer na sua vida, mas a sua fidelidade vai influenciar a outros. E isso é indispensável para a conversa do Evangelho, porque nunca foi sobre você, só sobre você. Você é um soldado que foi alistado, então a gente não se enrosca com as coisas da vida civil. Você não vê soldado fazendo reclamação de que está muito violento lá fora: eu quero um posto novo. O soldado se alistou para morrer pela causa dele. Às vezes eu acho que a gente reclama demais para quem está morto. Morto normalmente não reclama. Você está entendendo? Eu quero te convidar a ficar de pé para parecer que está acabando, para eu lembrar que eu tenho que parar de pregar, que eu gosto tanto de fazer, que se deixar... De novo, eu não tenho como ficar perdido sobre onde eu estou no relacionamento com a minha esposa, porque dia após dia eu estou com ela, e eu sento na frente dela, e ela não consegue esconder o que ela está pensando. Literalmente, a minha esposa não consegue esconder o que ela está pensando. Eu me divirto. Ela não consegue reagir sutilmente assim. Se ela não gostou de algo, é muito visível no olho dela. Eu gosto, ela é muito sincera. Isso me ajuda. Mas você entende que essa proximidade, ela revela a verdade sobre onde eu estou. Hoje de manhã eu sentei para fazer o meu devocional, e do nada o Senhor me falou para ler Provérbios. Eu estava lendo outra passagem, e eu apanhei tanto. Mas assim, sabe quando você apanha do jeito que você fala: eu pensava que eu era crente. O que foi que aconteceu?
A proximidade, ela revela a verdade. Mas eu não vou olhar e falar, eu tô tão ruim, nem adianta tentar, não. Porque eu amo. Eu quero ficar aqui. Eu quero fazer direito. É um relacionamento leve. Leve. Mas a proximidade, ela mostra a verdade sobre onde estamos no relacionamento. E a intimidade também revela a verdade do que precisa ser feito. Você está entendendo? Conversando com a minha esposa, convivendo com ela, eu descubro o que ela precisa. Eu entendo o que ela precisa. Eu estou tentando melhorar, os homens vão me entender, porque às vezes não é dito verbalmente o que se precisa. Você precisa aprender a ler os sinais. Às vezes o problema nem é o problema. Mas eu estou tentando aprender a ser bom e excelente em ler os sinais. Mas você vê tudo que eu preciso para esse relacionamento dar certo. E aqui, se a mensagem não fez sentido até agora, e você está pensando, o que esse moleque está falando? Deixa eu explicar aqui. Tudo o que eu preciso para esse relacionamento dar certo está disponível na proximidade. Eu preciso estar perto para ver qual que é a carinha que o Senhor está fazendo. Eu preciso estar perto para ouvir o que Ele tem a dizer. Eu preciso estar perto para entender o que Ele quer que seja feito. E mesmo na versão que não é romantizada, você vai descobrir que na verdade ela é extremamente romântica. A versão verdadeira. Cara, é legal ver minha esposa produzida por um casamento ou outro que a gente vai. Mas não tem vestimenta de guerreira assim, tipo, mais da hora do que ver o jeito que ela acorda de madrugada para acordar das crianças, com um sorriso no rosto. E eu falo para ela, nossa, puxado, né? Ela diz, é um privilégio. E são coisas do dia a dia. Faz sentido? Então o convite de hoje, o que eu tenho da parte do Senhor para repartir com vocês, meus irmãozinhos, é isso. Busque a melhor parte, a mais importante. O resto a gente ajusta de acordo com a mais importante, porque a mais importante vem primeiro. E eu oro que esse seja um ano não de redefinições românticas, mas de redefinições sinceras, sabe? De investir no relacionamento de verdade, do mesmo jeito que o que vai salvar seu casamento não é uma viagem para Disney, não é um momento ou outro de Hail Mary que vai te colocar naquele lugar com o Senhor. É não parar de sentar na mesa, é não parar de buscar proximidade, é dia após dia. Sabe, eu oro que cada um de nós possamos saber olhar para a porção que nos foi confiada e saber dar o devido valor, saber agir com fidelidade com o que temos,
Porque eu não sei se você já percebeu, mas dizer que você vai ser fiel com outra medida nunca vai te levar para ela. Às vezes você está lá dizendo, não, quando eu tiver melhor financeiramente eu vou fazer mais. Você não vai. Quando eu tiver mais tempo eu vou fazer mais. Você não vai. Porque quem não é fiel com o que tem não vai ser fiel com o que não tem. Então às vezes a gente está pensando que a gente precisa de tantas coisas, o Senhor precisa trazer isso, trazer aquilo, mas na real é a gente que precisa agir com fidelidade para com o que Ele já trouxe. É a gente que precisa cumprir a estação, terminar essa corrida menor para poder correr uma corrida maior. Então, hoje eu quero te convidar a uma avaliação sincera. Sabe, a olhar não de maneira hipermotivada para a maratona, vamos correr uma maratona. Porque no começo da maratona é uma coisa linda, gente, o céu tá limpo, todo mundo vai conseguir, todo mundo tá no ru. Aí ao longo do caminho você começa a ver a galera vomitando, a galera desmaiando, os enfermeiros tirando gente com o corpo estendido, paramédico, e não é bonito. Aí você olha, trazem a planta de um projeto de arquitetura, você diz, que lindo, aí começa e tem problema aqui na obra, tem problema ali e o projeto é lindo. Mas vai haver dificuldades. Vão haver os desafios. Mas cada desafio vencido, a gente se aprofundou, a gente cresceu. Cada crise no casamento deixa esse amor mais forte, não deixa? Você já percebeu isso? Mas é só voltando para a mesa, só na proximidade que a gente lida, resolve, cresce e avança. É só no sufoco da corrida de 3 quilômetros que a gente se prepara para uma maior. É só se submetendo com dedicação a 15 minutos de oração que você não tem nem vontade de fazer, que você começa a se tornar apto para desfrutar da oração. É só mergulhando na leitura difícil, sem pular a genealogia. Aquele dia que você pensa, acho que hoje eu vou para o Novo Testamento. Se submete. Mas eu tenho tantas dúvidas, anota. Perguntas são portas para revelações. Mas eu não entendo, então busca entender. Na hora que você entender, mas não fuja da proximidade. Não despreze o dia de pequenos começos, amém? Vamos orar, senão não vou terminar de falar. Senhor Jesus, eu oro que essa simples sementinha venha encontrar solo fértil no coração dos meus irmãos. Apesar da simplicidade dessa ideia, sabemos que Tua palavra é a verdade, luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Nós queremos caminhar na verdade. Senhor, queremos ser uma igreja apaixonada por Você. Queremos ser discípulos apaixonados por Você. E não como alguém que se acostumou com a beleza daquele que habita conosco, mas queremos dia após dia estar fascinados na descoberta de quem Você é. Ser cativados com as novas lentes de revelação que vêm através da convivência. Não como alguém que Te conhece simplesmente de ouvir falar, mas como alguém que se assenta aos Seus pés. Converse com o Senhor nesse momento. Aproveita para falar com o Espírito Santo. Se Ele não edificar essa palavra no seu coração, eu estou gastando seu tempo à toa. Converse com o Senhor. É Ele que quer falar com você. Ele que quer falar com todos nós. Talvez você esteja com um pouco de dificuldade de dar esse start, começar esses 3 quilômetros. E nós como igreja estamos aqui disponíveis para te ajudar em oração. Claro, não podemos fazer a sua parte, mas estamos aqui para te ajudar em oração.
Nossas queridas irmãs da intercessão estarão aqui disponíveis. Se você quiser orar, estamos disponíveis para orar junto com você. Os pastores também. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim, e se eu pudesse Semente santa e verbo, palavra do Deus Pai, morreu pra germinar em mim a tua santidade. Vive pra viver em mim teu fruto, teu filho. Vive pra fazer de mim terra fértil pra te receber. Jesus, semente santa e verbo, palavra do Deus Pai, morreu pra germinar em mim a tua santidade.